Bom, você está aqui no Mesa de Negócio, acabou de assistir um episódio com a doutora Maria Helena e com uma convidada muito especial. E eu quero hoje apresentar para você um convidado, vou falar aqui, ó, o pai da Carol, o pai do Pedro, o vô do Benício, que é o Pedro Bittar, que é um empresário aqui de renome da nossa sociedade, aquele que nos ajuda com diversas matérias que a gente nem sabe, né, as suas áreas de atuação, mas é tão importante para a economia nossa local. E preside algumas das associações mais importantes do país e tem um perfil muito interessante de empresariado. É um empresário de fazer acontecer. Não é um empresário apenas de rede social, que hoje está na rede social. E não significa que ele não tem uma presença em rede social, mas é um empresário que faz acontecer e que vem há pelo menos uns 40 anos aí fazendo acontecer no estado de Goiás. E é uma satisfação tê-lo aqui no Mesa de Negócio, conversando com a gente, para a gente poder entender o que você fez de certo, aquilo que você fez de que poderia ter sido feito melhor, as lições, e eu espero que quem está nos assistindo seja sábio o suficiente para poder tirar a lição e aprender contigo. Seja bem-vindo, Pedro. Obrigado, Eliseu. Para mim que é um prazer estar aqui. Acho que a gente trocar experiências é fundamental na vida e no momento que nós estamos vivendo, em todos os momentos. Na verdade, eu comecei minha vida muito cedo. E a experiência, a vida inteira eu busquei experientes para que eu pudesse seguir minha vida. E nada melhor do que a gente buscar conhecimento das pessoas para a gente poder até seguir um caminho ou não seguir aquele caminho, né? Então, parabéns pelo seu trabalho na mesa de negócios aí. E eu estou à disposição de vocês. Perfeito. A gente começa do começo, né? O óbvio precisa ser dito numa sociedade em que todo mundo não tem tempo para nada, Pedro. Eu sempre penso que quando a gente entende quem a gente é, da onde que a gente veio, a gente vai conseguir chegar muito mais longe. Então eu sou uma pessoa que sou apaixonado por história, então eu sou muito preocupado em saber como indivíduo de onde que eu vim, mas como sociedade, como família, que é o núcleo de uma sociedade. Dom Pedro diz, eu ouvi de Dom Bertrand, estive com ele esse ano 2026, e o Dom Bertrand me falou uma frase muito interessante, Dom Bertrand de Orleans, que é o bisneto de Dom Pedro. Ele me falou uma frase muito interessante. Uma nação, assim como uma empresa ou qualquer instituição no mundo, ela é baseada em família. Que família é um conjunto de pessoas que se gostam, se ajudam mutuamente e que tem algum tipo de ligação, não necessariamente o sangue. Então, falando esse preâmbulo da história, quer saber de onde você veio. E antes de mais nada, você colocou aí pai da Carol, pai do Pedro, vô do Benício, também do João, também pai do Sérgio Murilo, da Ana João, Maria. Sérgio, Pedro, Ana Maria. Não, e eu falo que as meninas são minhas filhas. Ah, entendi. E os filhos, na realidade, eu tenho 3 homens, mas eu falo que eles são meus genros e as minhas noras são minhas filhas. Então é o Pedro, Daniel, a Carol, sim, com o Benício e o João. Sim. O Sérgio Murilo e a Ana Maria, tá certo? Com o Joaquim e a Luísa. E o João Marcelo com a Pâmela, que tem a Marcela e o Luca. Então, na realidade, esse é o meu núcleo, são as pessoas que estão dentro do meu coração, não que as outras não estejam, mas é o que você falou, é um núcleo de família. Olha, eu comecei muito cedo, a minha vida começou muito cedo, nós somos de uma família muito grande, minha mãe e meu pai tiveram 10 filhos, e perdemos uma quando nasceu a primeira, e o meu pai não satisfeito com esse tanto de filhos, ainda pegou mais 5 para criar, da mesma família. Isso é uma história bonita, porque, Eliseu, naquela época, o meu pai tinha um compadre, que era o seu Geraldo, e ele tinha, a mulher dele morreu dando à luz do 5º filho, e ele ficou muito triste, muito chateado. E ele falou pro meu pai, chegou pro meu pai e falou, Mário, se eu morrer, você vai cuidar da minha família. E meu pai falou, não, cuido. Eram compadres. E depois de 2 meses, o seu Geraldo morre. Meu pai vai até a casa do seu Geraldo, a hora que ficou sabendo, chegou lá, só tinha 3. 2, alguns vizinhos já tinham buscado, falou, vou cuidar. Não tem pai, não tem mãe. O meu pai falou, não, família não pode ficar desunida. Foi lá, buscou os outros 2, colocou os 5 juntos e levou para casa. Então nós temos 14 e somos de Minas Gerais. Depois nós viemos para Goiânia em 68 e o meu pai faleceu em 73, eu tinha 10 anos de idade. Aquele momento onde que o pai é o super-herói, o super-homem, o mais bonito, o mais perfeito. Então naquele momento eu perco meu pai. Tá. Nisso nós tivemos todos que sair para trabalhar. 10 anos? 10 anos. Eu já trabalhava com 8. Com seu pai? Com o meu pai. Seu pai fazia o quê? Uma construtora. Meu pai tinha uma construtora. E quando eu fui para lá, eu achei que eu ia ser o secretário do meu pai. E eu cheguei e meu pai falou, você vai fazer faxina. Eu falei, pai, eu vou ser faxineiro. Ele falou assim,
para saber mandar tem que saber fazer. Essa frase ficou guardada no meu coração e está até hoje. E é uma grande verdade, viu? E aí eu fui ser faxineiro, aí meu pai morre, e depois disso eu saí com os vizinhos. A gente morava numa rua que hoje tem o nome do meu pai aqui em Goiânia, essa rua no setor marista. Meu pai, quando chegou, foi construir casas ali, e em pouco tempo, de 68 a 73, meu pai foi um homem que foi reconhecido por Goiás pelo trabalho que ele desenvolveu na construção civil no estado. Como é o nome do seu pai pra gente saber a Mário rua? Bittar. Mário Bittar. Ah! Rua Mário Bittar. Rua Mário Bittar. Entendi. A primeira rua acima da T9 ali no T9. Marista. Aí, logo em seguida, quer dizer, nós tínhamos que sair todo mundo, então os vizinhos nossos ali eram tudo família. Então os vizinhos me davam carro para lavar, me davam jardim para limpar, para me ganhar meu dinheiro. E a construtora, quando seu pai faleceu, teve que paralisar? Não, ele era sócio do meu tio. Meu tio ficou tocando a construtora, mas o árabe tem é muito bonito, mas muito perigoso. O árabe, geralmente, quando morre a família quer assumir. E a maneira que eles quiseram, a minha mãe quase ficou praticamente louca durante o ano, porque minha mãe era totalmente submissa. Minha mãe não dava conta de fazer feira, supermercado, minha mãe nem sabia que era isso, Eliseu. Minha mãe tinha cuidado de 14... Era provedorzão mesmo. Meu pai que fazia supermercado, meu pai que fazia feira. Os 14 filhos que administrava? Não, os 14 filhos que administravam era minha mãe. Sua mãe? Ah, entendi. Então, imagina. Bem dividido mesmo. Então quer dizer, então minha mãe, quando meu pai morreu, minha mãe não sabia nada, minha mãe não sabia dirigir, minha mãe não sabia nada. Minha mãe não sabia que era uma conta de luz, minha mãe não sabia que existia isso, que tinha que pagar isso. Então, geralmente, a família árabe quer assumir de uma maneira muito protetora. E isso houve, não o início do rompimento, tá certo? E nós tínhamos que tocar a nossa vida. Tá? Entendi. Meus tios, muito presentes, tudo, mas a vida era nossa. Com básico, presente com básico. Isso. Entendi. E faz sentido também. Faz sentido. Hoje faz sentido para você isso? Você sabe que com 15 anos, eu montei uma empresa. 15 anos. 15 anos. E aí, foi muito bonito porque eu escutei meu irmão mais velho um dia falando assim, meu pai morreu na hora certa. Eu falei, gente, como meu irmão fala um negócio desse? Mas como eu acredito, e eu tenho isso muito também dentro do meu coração, que nada que acontece na vida da gente não é o melhor, sempre vai ser o melhor. No momento você pode reconhecer como a pior coisa, como foi a morte do meu pai. E depois, num certo tempo, eu fui reconhecer que o meu pai morreu para que todos nós pudéssemos trabalhar e buscar e ser alguém na vida. O meu pai eu acho que se o meu pai tivesse, eu acho que a gente ia ser todos dependentes dele. E o árabe é isso, o árabe quer colocar todo mundo debaixo da asa. Entendi. E todos os 14 se tornaram gente, os 14 se tornaram empresários, os 14 foram para a vida trabalhar. Então, eu acredito que, por mais triste que seja a morte do meu pai, serviu que a gente realmente fosse trabalhar e fosse fazer alguma coisa. Então, quer dizer, nisso eu comecei minha vida, tá certo? Logo em seguida eu ganhei dinheiro com alimentação. E só uma pergunta aqui, antes de você contar da sua empresa. E é bonito você falar isso, quando eu honro muito meu pai, primeiro por um princípio bíblico, mas primeiro porque meu pai é meu amigo. Eu tenho que dizer isso, Levi. Meu pai é um pequeno empresário, mas me ensinou muito, principalmente a respeito da palavra. Meu pai... Coisa que não existe hoje. Meu pai quebrou, nós quebramos 2 vezes, nós falamos 2 vezes. Aí, ó. Eu passei por falência 2 vezes. Tá. Por causa do meu pai. 2 vezes. Por quê? Porque ele deu a palavra. Não era justo, não tinha contrato, mas ele tinha dado a palavra e a outra pessoa interpretou a exceção da palavra e meu pai foi não risco. Isso. E nós quebramos 2 vezes. Mas antes de você passar para sua empresa com 15 anos, que é a sua próxima fala. Se você tivesse hoje que colocar num livro seu, da sua biografia, Pedro. Você já deu uma frase aqui do seu pai, mas a grande lição que o seu pai te ensinou na sua vida, e se você pudesse hoje falar para ele, pai, você fez isso, o que seria? Olha, antes de contar isso, eu vou te contar uma história que meu pai também fez com nós. Meu pai, nós viemos de lá para cá em 68, mas todas as férias nossas, a gente ia para Araxá. Você é mineiro. Meu pai tinha uma fazenda lá e era o lugar que todo mundo gostava de ir. E teve uma das férias que nós aprontamos. Se você perguntar o que nós aprontamos, a gente vivia aprontando. Não sabia nem o que fazia. Eu não sei o que era. Mas eu lembro que nós chegamos no mês de julho, muito frio lá, muito frio. Na época fazia muito frio. E nós chegamos na parte mais alta da fazenda, meu pai parou o carro. E pra gente ir para Araxá, meu pai tinha um carro que chamava Veraneio. Conheço. E tinha que alugar uma Kombi para caber todo mundo. Tá certo? E eu falo o seguinte,
eu nunca, na minha vida, eu fui com meu pai no restaurante. Como que meu pai chega no restaurante com 16 pessoas? Tem como não. E tudo Então, bom de boia também. Tudo bom de boia. Então, quer dizer, a gente comia em casa, esse negócio de refrigerante, não existia. E quando a gente ia para Araxá, a gente parava no posto do Trevão para abastecer, tá certo? Porque a comida também era a tal da matula, né? Era uma farofa, era um Sim. trem, que a gente, um suco, que a gente parava na beirada da estrada e era muito gostoso. São lembranças que ficaram na memória. Mas nesse dia nós paramos na parte mais alta da fazenda, tinha um tratorzinho arando um terreno, e meu pai chamou lá, conversou com o funcionário dele ali, e entrou dentro do carro e virou e falou assim: vocês vão chegar agora lá na fazenda, vocês vão tomar um banho, vão comer e vão dormir. Isso era 4 horas da tarde. Porque de madrugada o Santinho, que era o cara, vai acordar vocês pra vocês irem lá para Chapadão, Uhum. porque o castigo vai ser vocês, os homens, vai ser vocês ararem o terreno. No trator ou na... Espera. Meu Nós, Deus. tranquilo, vamos embora. No outro dia acordamos cedo, carretinha no trator, sentamos, estamos quase morrendo de frio. Subimos, chegamos lá, tinha um cavalo com arado atrás, o trator parado, os maiores no arado e os pequenininhos Guiando o cavalo. puxando o cavalo. E você pisava naquela terra vermelha úmida, ia grudando, ficava pesado, tá certo? Então eu lembro que a parte mais gostosa era 9 horas da manhã, de hora que chegava o almoço. 9 horas da manhã chegava o almoço para nós. Meio-dia e meia, 1 hora chegava o lanche. E a hora que foi 3, 3:30 da tarde, a gente voltava para a sede, tomava um banho, jantava e ia dormir, porque estava morto. E nós tínhamos que arar o terreno inteirinho, isso foi uns 10 dias a gente arou esse As terreno. férias inteiras, então. Então meu pai era o seguinte, meu pai era um homem muito bom, mas você tinha que ser muito correto também em tudo que você fazia. E quando, eu vou te responder agora a pergunta, meu pai deixou uma carta para nós, que ele falou assim: a herança que eu deixo para vocês é o caráter, honestidade e moral. Meu pai sempre falou que o mais importante que o homem poderia ter era o nome. E o meu pai era um homem de muitos amigos, a gente mostrou, era um homem de muitos amigos, mas de uma humildade linda, um homem que fez, por onde que ele passou, ele deixou uma marca muito grande. Então eu falo assim, o que meu pai deixou para nós, na realidade foi isso, foi caráter, honestidade e moral, e se eu tivesse que falar alguma coisa pro meu pai hoje, era só agradecer. Não só o tempo que ele conviveu com a gente, mas o legado que ele deixou para nós. Esse legado até hoje, meu pai morreu em 73, então eu falo assim, meu pai morreu tem 53 anos, é isso, né? Isso. Até hoje eu chego em lugares, em muitos lugares que eu falo que eu sou filho do Mário Bittar, eu sou recebido como, pô, tem presente melhor que esse? Não existe. Não. Então, eu falo e falo sempre para meus 3 filhos, para minhas 3 filhas e para meus netos, que eu sempre falo. É o seguinte, olha, é fazer oração e que sejam bons, sejam bons. Eu falo a gente ser bom, porque hoje no relativo é algo tão impressionante a gente ser bom, mas no absoluto a gente tem condição de fazer. Então, por onde a gente puder passar, se a gente puder deixar uma marca boa, tá certo? Isso é o que a gente pode fazer, deixar luz onde que a gente passa, deixar exemplos onde a gente possa estar, que o mundo é muito pequeno, viu? Quer dizer, o mundo é muito pequeno. Eu hoje que viajo muito esse mundo afora, quantos lugares eu chego e eu falo assim, eu fiz aniversário anteontem, e a mensagem para mim durante o dia todo foi assim, pô, quantas mesas, eu tenho um amigo que fala assim, você precisa de ter uma mesa, um teto e amigos, não precisa de mais nada. Fala quantas mesas que eu tenho, quantos tetos que eu tenho, quantos amigos que eu tenho. Então a gente receber no dia os cumprimentos de amigos tão especiais e nos reforçando os princípios que a gente tem, acho que não tem nada mais valioso no mundo, na vida do que isso não. Até mesmo, não só para a família da gente, mas por onde a gente passa e de onde a gente convive. Que a gente possa deixar exemplos, que a gente possa deixar conduta. E o que meu pai falou, que ele deixou para nós da herança, deixar prestando de filho, meu pai não deixou nada para ninguém, todos tiveram que construir. Então meu pai deixou, foi um legado de honestidade, caráter e moral, quero que ele deixar o nome dele. E eu falei para meus 3 filhos, desde pequenininho eu falo para eles, olha, se o papai do céu me contar o dia que eu for embora daqui, tá certo? Eu vou gastar tudo que eu tenho e não vou deixar nada para vocês. Então vocês podem pedalar como eu pedalei. E é isso mesmo. Porque, gente, a gente construir é muito bom. A construção é muito boa. O processo da construção que é gostoso. Então, como que eu vou... Eu falo assim, eu vou tirar a oportunidade dos meus filhos, dos meus netos construírem, tá certo? Então, que eles vão construir mesmo. É claro que a gente acaba deixando alguma coisa, mas assim, eu acho que a vida, o processo de vida, não é o início nem o final, é o processo, é o que você faz.
Perfeito. Voltando para a história. 15 anos. Então você nasceu em 62. 62, então era 77. Isso. 77, o Brasil estava numa conjuntura erupção de ditadura, que eu considero regime militar, que eu não considero ditadura. Isso. Foi um período tenebroso para nossa história, isso não pode retirar o fato que houve excessos na época. 15 anos não podia ser empresário, Pedro. Isso, não, mas Como é que você fez? Essa agora é a história. Na realidade é o seguinte, eu tinha uma mulher que morava conosco, que eu falo que era minha segunda mãe, a Vicência. Esse dinheiro que eu ganhava ali nos vizinhos, fazendo alguma coisa, eu juntei esse dinheiro e um dia ela chegou para mim e falou assim, e do lado de casa tinha várias construções construindo no setor marista. Pô, asfalto tinha até na Praça Cívica, depois até na Praça Ratinho, para cima era tudo terra. Aqui até na Praça do Cruzeiro, pro rumo de cá. E aí ela falou assim, por que você não pega esse dinheiro, você compra farinha de trigo, esse negócio, eu vou fazer salgado, você vende. E eu saí vendendo salgado da construção. Eu ganhei muito dinheiro. Era tipo uma microempresa de vender salgado, mas eu ganhava muito dinheiro naquela época. Então ela era sua parceira, empregada, funcionária, colaboradora, tudo. Isso. E aí, você fez isso por quanto tempo? Por um período, acho que mais de ano. E depois disso, um irmão meu montou uma empresa de alimentação. Eu pulei para dentro. Fiquei lá um belo período com ele. Depois disso, eu fui por uma grande empresa de usinas de álcool que eu entrei como acionista, fiquei por um período. Depois eu saí e foi muito bom porque eu mexi com outras coisas, né? Eu ganhei a primeira concessão do lixo de Goiânia. Eu fui separar o lixo de Goiânia. Contratei várias pessoas, fui separar o lixo de Goiânia para separar. Só que naquela época era tudo manual. E aí o Ministério do Trabalho veio, complicou tanto, aí eu fui para outros setores, e logo em seguida... Era o Íris prefeito? Era o... Não, antes Darcy. do Íris. Não, bem antes. Pedro Wilson, não sei. Era bem antes, eu não lembro o nome do prefeito. Mas, o Eliseu, eu falo o seguinte, eu sempre tive no meu coração, eu falava assim, eu acho que eu nasci para ligar pontas. E aí eu já era... Depois nós montamos um negócio aí de higiene e limpeza, e eu eu parti para entidades de classe. Aquela me apaixonava de ver o que a política me apaixonava. Só que a política, eu olhava a política e falava assim, pô, não dá. É algo tão bonito que você pode fazer tanto para tanta gente, mas não era usado praticamente por poucos que trabalhavam na política como deveria ser. E eu vi a entidade de classe, a política classista, e eu me apaixonei pela política classista, e logo em seguida eu fui presidente e vice-presidente da Associação Brasileira de Indústrias de Sabão do Brasil. Eu comecei a participar de vários outros movimentos, e aí em Goiânia, na Associação Comercial e Industrial do Estado de Goiás, que eu era diretor, eu acabei me tornando presidente. Que é a CIEG. A CIEG, tá certo? Fui presidente também da FACIEG. Da FACIEG também? Da FACIEG também. Que hoje é o Márcio, hoje. Por um período, eu era vice-presidente, o presidente faleceu, eu assumi a presidência e virei... Na realidade, a história da FACIEG é diferente. Quando eu fui presidente da CIEG, todo presidente da CIEG também era presidente da FACIEG. Eu que quebrei isso na época. Eu falei, não, eu vou tocar a CIEG e a FACIEG nós vamos fazer uma eleição e vamos... Interessante essa história. E vamos eleger um presidente. Todo mundo, na época, quis brigar comigo, eu falei, cara, nós temos que dar atenção total pelo que a gente faz. Eu considero que a CIEG, no meu mandato, foi um momento muito bonito, um crescimento muito grande da entidade. Logo em seguida, dentro ainda da CIEG, eu estava um dia numa reunião, e eu lembro direitinho que minha secretária entrou com o telefone na mão, eu falei, eu não vou atender agora, não posso. Ela falou assim, é uma pessoa que quer falar com você agora. Eu falei, quem que é? O Dr. Jorge Gerdau. Eu já conheci o Dr. Jorge, dono da Gerdau, um cara fantástico, um homem, gênio. Um homem que eu respeito e admiro muito. E ele virou para mim e falou assim, Pedro, eu já estava dentro com ele no Movimento do Brasil Competitivo. Ele virou para mim e falou assim, eu preciso de montar um movimento regional aí. Eu quero que você assuma esse movimento. Eu ia falar não, porque eu tinha acabado de falar não para a FACIEG, para que... Aí eu falei para ele, eu não posso falar não. Eu falei, tá feito. Eu desliguei o telefone, e que as pessoas estavam na minha frente, eu falei, gente, vou precisar de vocês. E nós montamos um movimento Goiás Competitivo. Então, eu fui presidente do movimento Goiás Competitivo, naquela época conselheiro do movimento Brasil Competitivo, participei daquele conselhão, inclusive, da presidência da República. E com o Dr. Jorge Gerdau, a gente saiu fazendo aí uma gestão pública no país. Ele ainda participa do conselhão, né? Ele participa, não, o conselhão que terminou,
Hoje não existe mais. Ele, extinguiram ele. Ele ainda é presidente do Movimento Brasil Competitivo, no qual eu estava ontem em Brasília no almoço do movimento. É porque o pessoal do movimento tem um conselho deles que vai conversar com o governo. É por isso que eu estou confundindo. Então, o conselho institucionalizado da presidência não existe mais. Isso, não existe mais. Que é uma pena, né? É uma pena. Com todo respeito ao presidente, mas é uma pena. E aí, o que aconteceu? Então, eu estava na CIEG, a gente fazendo um belo trabalho na CIEG, assumiu a presidência também do Movimento Goiás Competitivo e conselheiro, na época já da CNI, da AGIR e do Movimento Brasil Competitivo. O Movimento Brasil Competitivo e o Movimento Goiás Competitivo se uniram e vamos fazer gestão pública no país. O Movimento Goiás Competitivo em Goiás e os outros movimentos nos outros estados. Pô, nós fizemos, acho que eu falo que eu conto essa história que é muito bacana, nós fizemos uma reunião em São Paulo, Eliseu, de governadores. Então nós convidamos todos os governadores, mas até um dia antes a gente tinha confirmação de 3 governadores. À noite anterior, nós tínhamos confirmação de 19 governadores. E o doutor Jorge virava para mim e falava assim, como que nós vamos fazer? Eu falei, porque Pedro, todo mundo vai querer falar. E o governador tem que falar. Mas se a gente for colocar todos os governadores falar, nós vamos ficar um dia aqui e não vai ter... O político quase fala pouco, né? Eu só sei que eu falei, deixa comigo. Porque eu falei, deixa comigo. E no outro dia da reunião, eu brinquei e falei assim, o presidente da República deve estar desconfiado, porque foi a reunião de maior número de governadores fora do Palácio Planalto. Até hoje que aconteceu. Inclusive, eu falo até hoje. Nós estamos 19 governadores. E no final ainda chegou mais um, mas chegou no final. Então, 20 governadores. Então, a gente fez um movimento muito bacana. Então, para não falar de todos os estados que a gente tinha esse trabalho, em Goiás nós fizemos 5 frentes. Educação, segurança, meio ambiente, gestão de despesas, receita e saúde. Tá certo? Nós tivemos uma reunião no Palácio, na época, com o governador, propondo essa gestão pública para cá, ele aceitou. Que é muito sábio isso. A gente tem que registrar isso, porque às vezes eu vou ser uma pessoa que vai me... Um bom político faz diferença? Muito, muito. Um bom político tem uma... Porque só me permita, porque às vezes aqui, o empresário que está aqui, que nos assiste, tem a ideia de que a política é ruim. E ela não é. Os políticos são ruins. A política não é ruim. A política é linda, a política é um instrumento maravilhoso. Mas um bom político faz diferença, porque o que você está me contando aqui agora é um negócio que, para mim, Eliseu, que vivo em Goiás, um Goiás que hoje é bom, pro Goiás que você viveu, eu nasci em 93. Eu peguei um Goiás um pouco ruim. Peguei momentos muito difíceis. Briga, Marconi, quando Marconi entrou, inclusive Marconi fez primeiro comício na minha cidade, que eu sou de Minas Sul, Lereia, que é de lá, então era o único deputado que apoiava o Marconi, era o Lereia na época. Mas um bom político faz diferença, independente de qual lado que ele seja. Não estou falando de lado político, polarização, não. Eu falo, um bom político faz um belo trabalho. Nós tivemos bons governantes aqui em Goiás ou no Brasil todo. Nós podemos, se fosse para citar aqui, eu sou fã do Juscelino Kubitschek, cara. Um Juscelino Kubitschek fazer o que aquele homem fez em 3 anos... É absurdo. Nós nunca conseguimos mais fazer, né? Nunca mais conseguimos fazer com toda a tecnologia que nós temos hoje. E com muito mais dinheiro. Com muito mais dinheiro. Na época, né? Mas eu lembro que nós tivemos uma reunião, um almoço no Palácio com o governador e com empresários, e nós coletamos aquele dia 19 milhões de reais ali para fazer esse projeto de gestão pública em Goiás. O governo não gastou um centavo. E eu fazia reunião uma vez por mês, com cada secretário que estava acontecendo a gestão pública e com os participantes do secretariado. Eu me lembro... E você representando o Goiás competitivo. E o Brasil competitivo. E o Brasil competitivo. Eu me lembro vou citar um aqui que eu falo que foi um cara que fez um belo trabalho, Thiago Peixoto, deputado Thiago Peixoto. Excelente. Foi ministro da Educação. Eu virei e falei assim, Thiago, você vai perder de 10% a 15% dos seus votos na próxima eleição. Ele falou, como, Pedro? Eu falei, esse projeto você vai mexer na estrutura, você vai perder voto, mas nós temos condição de fazer um belo trabalho aqui. O Thiago puxou esse projeto para dentro do gabinete dele. Ficava uma mesa, ele apertou o gabinete, colocou mais uma mesa dentro, e esse projeto rodou dentro do gabinete dele. Em 2 anos e meio, nós tiramos o Estado de 17º lugar no IDEB para 1º. Então, olha quantas pessoas, quantas crianças, quantos jovens foram beneficiados com isso. Então, é isso. Eu sou de escola pública. Então, você fala assim, um bom político pode fazer um bom trabalho? Pode. Eu tenho um vídeo do Papa, se não me engano é o João Paulo, e um cristão chegando para ele e falando assim, o Papa, o cristão, independente de religião também, um cristão, porque o cristão é de qualquer religião, pode participar da política? O Papa responde para ele assim, claro, a política é um instrumento que você pode ajudar o maior número de pessoas.
Então, não querendo socializar totalmente essa parte também, mas a política, nós temos bons políticos que já fizeram muito e que fazem muito acontecer. Então, só voltando um pouco. Então, quer dizer, aí nós pegamos esse trabalho para fazer em Goiás, em outros estados, mais de 19 estados. Então, a gente andava muito, junto com o Gerdau, O Nordeste também? também. Tá certo? No Nordeste nós pegamos só um estado. Mas eu Qual vou falar um estado? negócio, o Pernambuco. Mas eu vou falar Que um é negócio. o melhor IDH do país do É. Nordeste hoje. É. Fica Você vê. registrado aqui. É. Ó, tem que deixar aqui, estive no Piauí e estive no Ceará. O Ceará tem uma educação muito boa e o Piauí também. Se Goiás não tomar cuidado, porque a gente É. perde muito talento para São Paulo, nós perdemos nosso talento para São Paulo, acho que o Brasil todo perde para São Paulo. Mas se não tomar cuidado, tem que ficar registrado aqui a educação do Ceará e do Piauí. O Nordeste. Mas o Pernambuco é o IDH melhor que tem, o não tem o como não. Nordeste está crescendo. Mas eu falo assim, você falou isso aí. Mas eu falo, nós fizemos um trabalho tão bonito nos estados, e teve estado que a iniciativa privada bancou e o projeto não aconteceu. Ou seja, teve estado que você pega igual uma atitude do próprio governador na época, que foi o Marconi, e o próprio secretário de Estado, o Thiago, e na próxima eleição ele perdeu 16% de voto. Ele ganhou a eleição na época. Ele ganhou a eleição, mas foi ele apertado. Mas apertado. Então, ele falou, Pedro, bem que você me falou. Tá certo? Então, eu falo, né, que incoerência, né? As pessoas fazendo o melhor, o certo, ainda tem que perder voto. Mas eu falo que compensa. Tá? Então, compensou o que o Thiago fez, compensou, aí até hoje Goiás ainda ocupa esse lugar aí no IDEB, em função de todo o trabalho que fez e dos outros governantes que entraram. Sim, que mantiveram, também E que- inteligente. Isso, e conseguiram fazer isso aí. Na segurança pública, na época, nós fomos visitados por 21 estados, pelo que nós fizemos na segurança aqui. Foi um projeto muito bonito. Então, os dois projetos que mais deram certo, que foi a educação, segurança e, em terceiro lugar, saúde. Tá certo? Que foi na época também vários hospitais, foi na época que surgiu o CREAS, surgiu vários hospitais aí. Então, eu me apaixonei, vamos falar, até por esses motivos aí, pela política classista. Depois disso, eu fui para a CNI também. Logo em seguida, tinha o Fórum Empresarial do Estado de Goiás, que eu fui um dos fundadores. Sim. Também Entidade forte hoje no estado. que funciona até hoje. E nós tentamos levar essa ideia para os outros estados, não conseguimos, tá? Não conseguimos. E existe um fórum, não é fórum, do Brasil Central, que é a reunião dos governadores Sim. da região Brasil Fora o Central. Brasil Central. Que foi uma ideia nossa que nós demos para os governadores e foi fundada em função do Fórum Empresarial do Estado de Goiás. Aí nisso, no início do governo Bolsonaro, eu falei assim, vou criar um fórum nacional. Você tinha uma ideia de criar um fórum nacional. E fundei o Pro Brasil. São 8 entidades de classe, que se chama Pro Brasil, e se tornou o maior fórum mundial, quase 1 tri de faturamento. Um tri. Então hoje, Quem são esses personagens? a BIEC, a BPA, o Brabio, Cindy Rações, Abra, É o de transporte lá? Setor a Bipesca Isso. e a Abrafrico. É Abrafrico. Então nós temos essas 8 entidades lá funcionando hoje, a gente reúne uma vez por mês para discutir os assuntos do país que interessam o país, competitividade, logística, tudo que envolve essas 6 entidades. Tem uma força muito grande, porque a hora que chegam os 8, nós somos recebidos em qualquer lugar hoje, ali em função da força que nós temos. Continuo, que eu falei para você, sou hoje vice-presidente da Associação Mundial do meu setor, sou presidente da minha associação, e aí por que eu estou querendo contar isso tudo? Porque agora mesmo você falou em tempo. E eu me lembro, Eliseu, que quando eu assumi a CIEG, eu fui fazer minha chapa, aí eu peguei e coloquei Katsumi Fujioka, dono do Fujioka, Carlos Luciano, dono do Novo Mundo, Fernando Maia, Saga e da época da MB, Alberto, da Caramuru, Zé Alves, da Coca-Cola, Jaime Câmara, da Organização Jaime Câmara. Só sei que eu peguei os homens mais ocupados de Goiás e coloquei na minha vice-presidência. Eu me lembro que o Katsumi Fujioka, dono do Fujioka, me ligou e falou assim, tira meu nome, tira meu nome daí. Falei, porque ele falou, Pedro, não tem tempo, meu sócio está brigando comigo, o Teruó já veio falar comigo e tal coisa. E eu já tinha publicado a chapa, inclusive, num jornal de grande circulação. Não podia voltar. Eu falei, Katsumi, eu vou pensar se eu vou tirar, e não tirei. Então eu falo o seguinte, eu até hoje, inclusive em todas as associações que eu presido, as pessoas que estão do meu lado são as mais ocupadas do mundo, que são as que fazem. Eu falo que o ocupado fala assim, eu vou fazer agora porque daqui um pouco não tem tempo de fazer. O que tem tempo para fazer, as coisas não acontecem, não saem. Então quando você falou de tempo, é isso aí.
Então hoje eu toco isso tudo, toco os meus negócios, tá? Sou feliz, porque eu acordo cedo e tenho uma agenda cheia e me lembrando de ser feliz. Semana passada eu estava com um grande amigo que eu admiro muito, que é o Zé Mineiro, da JBS, e eu sentado Esse é conversando, ocupado. 92 anos, trabalha todos os dias. Eu vi trabalha a todos os dias. reportagem que ele deu entrevista agora na Rede Nacional falando. E eu virei, fico conversando, aí passou, foi a gente conversando sobre saúde, lá sentado na sala, batendo um papo, ele virou e falou assim, Pedro, as pessoas reclamam de trabalho, as pessoas reclamam de agenda cheia, tá certo? As pessoas têm que reclamar se acordar cedo não tiver nada para fazer, tá certo? Então até hoje eu trabalho muito, o que me dá saúde, que me dá vida, meus 92 anos, foi todo o meu trabalho. Então, eu sou um homem que, resumindo, eu sou um homem feliz, eu tenho uma família linda, eu tenho orgulho dos meus filhos, das minhas filhas e dos meus netos. Eu sou um homem que não paro, eu trabalho muito, cada dia eu estou num lugar, a minha agenda cheia me realiza. Eu gosto de estar com pessoas, eu gosto de estar ligando pontas, eu gosto de estar fazendo negócio, eu gosto, enfim, a minha vida é essa. E a gente vai falar agora um pouquinho do seu setor, que é a ABRA, né, que é essa associação que você representa, que é uma associação muito importante que a nossa sociedade não reconhece ela, porque pelo segmento que vocês vivem, acho que a publicidade não é algo que necessita, porque geralmente é as indústrias que precisam de vocês. Explica um pouquinho mais de como funcionou a fundação, a organização, quem são os atores envolvidos em Goiás, qual que é o nosso potencial, tem para onde crescer. Impressionante. Você sabe que eu estava, a semana passada, nós fomos na vice-presidência da República, Eu vi com o vice-presidente Geraldo Alckmin. Tivemos no Ministério de Relações Internacionais com o embaixador Mauro, tivemos no MDIC, Ministério de Desenvolvimento e Indústria, com o Márcio. Nós tivemos em alguns lugares para tratar daquela taxação, possível taxação de 25% dos Estados Unidos. Nós estamos adiantando para buscar isso aí. Em todos os lugares que nós vamos, inclusive no Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Fazenda, que nós tivemos também, ninguém conhece o nosso setor. É impressionante isso e a gente tem divulgado isso muito. A Abra nasceu há 20 anos. Inclusive, esse ano nós vamos fazer uma festa muito bonita em Brasil e vamos dar um recado firme, forte, de qual Brasil nós queremos para os candidatos a presidente da República. Interessante. Nós vamos dar um recado muito bem dado esse ano e queremos fechar um compromisso com eles. Nós não queremos um Brasil individualista, nós queremos um Brasil coletivo, nós queremos um Brasil competitivo, nós queremos um Brasil sadio, nós queremos um Brasil que não só o empresário tem que pagar uma reforma tributária tão cara, mas nós temos que fazer uma reforma do Estado, que é o que mais gasta e é o que realmente não tem controle nenhum. Então esse recado nós vamos dar esse ano em Brasília, no máximo agora no mês de agosto, estamos acabando de finalizar. Mas voltando a falar, da Abra é o seguinte, a Abra é uma entidade que está fazendo 20 anos, ela nasceu há 20 anos atrás no meio-fio do Ministério da Agricultura, foi uma iniciativa, tinha uma associação muito pequena em São Paulo e o Ministério da Agricultura na época quis colocar uma norma que iria realmente prejudicar muito o nosso setor a nível Brasil. Que setor é esse? Nós eu falei esse. Que setor é esse? Hoje nós coletamos tudo que sobra de animais. Do boi sobra 38%. 38. Vem para nós, que é as vísceras, é a barrigada, é o sangue, é osso, tudo isso vem para nós e nós transformamos isso em quê? Em farinha de carne, em farinha de osso e o sebo bovino. Para que? E farinha de sangue. Farinha de sangue. Para que serve farinha de sangue, farinha de carne e farinha de osso? Serve para a indústria de ração. Então isso volta tudo para a ração animal, menos para ruminante. Avicultura, piscicultura, suinocultura, pet, isso vai tudo. E a gordura? A gordura vai para a indústria de higiene e limpeza, indústria química e biocombustível, que é o biodiesel. Faz biodiesel de gordura. Faz biodiesel. E hoje nós exportamos praticamente 40% de toda a nossa produção para os Estados Unidos. Por isso nós estamos brigando aí com essa taxação novamente dos Estados Unidos. Tá. Do frango. Do frango é a mesma coisa. Vamos fazer uma farinha de pena, a farinha de vísceras e o óleo de vísceras. Do peixe do mesmo jeito, do porco do mesmo jeito. Então tudo isso nós produzimos. Da vaca, todos os animais. Todos os animais. Aí você fala assim, o que é esse volume por mês, por ano? 15 milhões de toneladas hoje nós recolhemos. Por mês. Por ano. 15 milhões de toneladas. 1,2 tonelada por mês. O que isso representa? Vamos falar assim, 1,2 milhão de toneladas. Isso. Vamos falar que nós não vamos recolher isso. Em 2 anos e meio, o Brasil não teria mais aterros sanitários.
em 2 anos e meio, o Brasil eliminaria todos os aterros sanitários. Meu Tá. Deus. É, até menos de 2 anos e meio. Porque nós estamos contando aí só eu falo assim, isso nós buscamos onde? E o mais bonito, nós buscamos isso em frigorífico, então quer dizer, tem lugar que a gente coleta 300 mil quilos por dia. E tem lugar que eu coleto 1 quilo por dia. Aonde? No açougue, no supermercado, que faz aquela limpeza da carne ali, tira uma gordurinha, tira um osso, tira aquilo. Caminhões nossos recolhendo aquilo 24 horas por dia. Então você tem que ter uma logística a nível Brasil violenta, porque existe uma legislação e uma rastreabilidade. Não só ambiental, também de saúde. Tem. E de rastreabilidade também, porque isso é para alimentação animal. Então nós somos obrigados, do momento de recolher, do momento que o animal morre, até na hora de você estar produzindo, tem que ser no máximo 24 horas. Certo? Então tem todo um processo que envolve isso. Hoje Que custo isso? tem custo, você compra essa mercadoria. Mas nós falamos assim, que custo grande, porque 24 horas pra você pegar. Vamos imaginar que tô pegando aqui em minha cidade. Minaçu fica 500 quilômetros de Goiânia. Você tem que pegar um sebo lá em Minaçu para trazer. Um sebo não. Qualquer coisa. O que sobrou do boi ali, osso, barrigada. A tripa. Isso. Você trazer ele, que eu acho que a graxaria que tem ali mais perto é. Não, hoje você tem registrado no Ministério da Agricultura 306 indústrias no Brasil. Então nós estamos bem espalhados. Mas a um raio de 300 quilômetros em Minaçu, eu acho que não tem. Não tem. Você vai andar uns 300 quilômetros. Pois é, mas como você anda isso 24 horas? Porque você vai passar o dia. A minha pergunta é essa. Isso é um custo muito grande. É. Provavelmente você vai lá na minha região, então tem que ter 2 caminhões. Um que pega até meio-dia, ele vai pra graxaria, e o outro pega de meio-dia pra tarde. Isso. Meu Jesus. É isso aí. É isso aí. Então, só para você ter uma ideia. Então, hoje nós temos 306 indústrias, quer dizer, existe a associação, o Ministério da Agricultura querendo colocar uma posição na gente. Eu, no momento, levantei a voz e falei, nós não podemos aceitar isso. Eu quero marcar uma reunião com o ministro. Vim marcar uma reunião com o ministro, trouxe vários empresários do Brasil, vários políticos. Conseguimos dilatar esse prazo que o Ministério queria fazer na época, o ministro Roberto Rodrigues, na época. E sentado ali, saímos, eu e mais 4 empresários, ficamos ali batendo papo. Eu falei, cara, nós temos que montar uma entidade nova, porque essa que está nos representando, na época, não sei, foi uma dissidência, certo? Viemos para Goiânia, sentamos, na época eu queria que eu assumisse a presidência, eu falei, não posso, já estou com questão de coisa, era MGC, MBC, a CIEG, e eu coloquei um empresário mineiro para assumir, ele assumiu com muita competência, fez um trabalho. Depois de pouco tempo, eu, como vice-presidente, tive que assumir essa posição lá, estou lá hoje. A entidade hoje, só para você ter ideia, hoje nós exportamos para nós abrimos mercados para 62 países. Inclusive, que você me contou isso antes da gente conversando, que foi portas abertas agora nesse governo. Isso, nesse governo. Então, 60... Praticamente quase todos eles nesse governo. Isso é uma coisa interessante que tem que saber. E outra coisa que a gente tem que pautar aqui. O ano passado, você fala assim, o que é a Abra hoje? A Abra hoje tem 23 colaboradores, praticamente todos eles com doutorado e mestrado. Tá? A sede aqui em Brasília. Nós temos, no ano passado, nós rodamos 52 países. A Abra esteve em 52 países com a nossa equipe, trabalhando em mercado, trabalhando em legislação, trabalhando uma série de pontos que a gente tem que fazer. Então a Abra hoje é uma entidade que representa, hoje nós temos praticamente, que eu falei para vocês, mais de 91% das empresas existentes. É a única associação no Brasil que tem o maior número de filiados do mesmo setor nessa associação, porque na maioria você tem 2, 3 associações. Sim. Existe uma pequena em São Paulo, certo? Mas hoje praticamente nós temos 91% dos associados estão dentro da Abra. Nós temos as Big Four tudo ali dentro também, como empresas grandes, médias e pequenas. A gente faz As Big Four, explica para quem são as Big Four do seu setor. As Big Four é o setor da proteína, né? Você pega JBS, Marfrig, Minerva, Seara, BRF, que hoje é Marfrig, é MBRF. Uhum. Então, essas empresas são todas associadas nossas também. E a Abra hoje desenvolve um trabalho maravilhoso, fantástico, a nível Brasil e a nível internacional. Fizemos há 4 anos atrás que eu tinha um sonho de unir as Américas. Era um sonho de unir as Américas. Aí fizemos o primeiro evento na Colômbia. Em Bogotá? Não, a segunda foi em Bogotá. A primeira foi em Cartagena. Então pegou uma praia também. Foi em Cartagena. Foi um sucesso. O segundo ano em Bogotá. Medellín. O terceiro fizemos no México. E, enfim, esse ano vai ser no início de setembro agora em Mendoza, na Argentina, aonde nós conseguimos unir todas as Américas. É um evento no máximo para 500 pessoas, a gente limita 500 pessoas.
chama REAN, Reunião das Américas, e foi desde o ano passado, também ficou no calendário oficial do governo mundial, o encontro dos adidos brasileiros de todos os países é feito dentro da REAN, tá certo? Então a gente tem, por exemplo, eu estava com o ministro da Agricultura semana passada, ele vai estar lá com a gente. Parece-me, não está confirmado ainda, mas parece que o presidente da Argentina estará também na nossa abertura. Milei. Isso é um cara Então, interessante. é um evento forte hoje a nível mundo, que é reconhecido mundialmente já. Eu até brinquei, falei assim, daqui uns dias não vai ser a reunião das Américas, vai ser a reunião do mundo. Então, se brincar, nós vamos ter que fazer um encontro mundial aí. Ou no Brasil, ou nos Estados Unidos, não sei. Mas, Eliseu, eu acho que o que me move é esse tipo de ação. É de estar cada dia num lugar, é de estar cada dia construindo pontes, é de estar cada dia favorecendo para o empresário que ele possa trabalhar com um pouco mais de dignidade, que eu falo. Hoje, se você pegar a carga tributária que nós temos, a legislação que nós temos, tanto ambiental, se você pega a legislação do próprio Ministério da Agricultura, em todo sentido, do nosso setor, é a mais apertada do mundo. Agora que você falou, faz muito sentido. É a mais apertada do mundo. Eu reclamo disso? Não, eu falo muito para o empresário, cara, vamos cumprir e vamos seguir. Mas, ao mesmo tempo que eu falo que ela é mais apertada do mundo, nós também temos o melhor parque industrial do mundo. Hoje, o nosso setor é o melhor parque industrial, nós ganhamos hoje de qualquer país. E os nossos produtos também hoje são os melhores, são reconhecidos no mundo todo. Para quem não conhece, o que você produz, além das farinhas? Você produz graxa desse derivado? Que é o sebo bovino. O sebo. Esse sebo bovino vai fazer biodiesel, tá certo? Ele vai para a indústria química e indústria de higiene e limpeza. A mulher usa o batom, ali tem sebo, sabonete tem sebo, tem tanto produto, tem sebo. É matéria-prima para as outras indústrias beneficiar. Isso, são matérias-primas para outras indústrias. Já o óleo de frango, o óleo de peixe, vai para a ração pet, cachorro e gato. Morreria todo mundo aí. E aí, daqui a pouco, o pessoal das cachorro e gato, que são defensores, estão criticando vocês, sendo que eles não sabem que a ração e o gato é interessante. Então, você vê o seguinte, aí a pessoa muitas vezes você falou, né, vai criticar o agro. A nossa indústria é a única indústria no mundo que fabrica água. Nós não temos 70% de água? Sim. Esses animais também têm 70%. A hora que esse produto chega na nossa fábrica, ele entra num processo de evaporação, numa máquina de evaporação. Nós tiramos aquela água, tratamos aquela água e usamos aquela água de novo. Então, aí outra coisa, e olha que bacana, né? Vamos falar assim, eu quero só fechar uma cadeia aqui com vocês. Você tem um ovo que vira um pintinho, que vai para uma granja, que vai para o integrado. O integrado transforma ele num frango, vai para o abate. A carne vai para o consumo humano e o restante vem para nós. Nós vamos produzir farinha dele. Essa farinha vai virar ração, vai para o frango de novo. Então nós fechamos a cadeia inteirinha. Não sobra 1 grama de nada. É sustentável, nós não digamos nada fora. Eu brinco que do boi até o berro nós estamos engarrafando para fazer buzina. Porque na realidade é isso. Então assim, é uma indústria muito bonita, que quase ninguém conhece, que quase ninguém reconhece. Nós estamos trabalhando hoje, eu coloquei hoje dentro da Abra, a Abra ensina, quer dizer, nós estamos com a Abra Educação, nós estamos pegando pessoas que nunca tiveram um diploma na vida, nunca entraram na escola, estão recebendo diploma de operador de máquina dentro da fábrica, reconhecido pelo Senai, reconhecido pelo Senac, por várias instituições. Nós estamos com vários cursos de treinamento hoje, que a Abra está capacitando esse pessoal. Então, quer dizer, nós estamos trabalhando não só no mercado internacional, mas estamos trabalhando em pessoas também dentro e também em escolas em cada cidade, mostrando para os alunos o que é uma indústria de reciclagem animal, o que ela produz, porque muitas vezes a pessoa fala assim, a indústria aqui está com mau cheiro. O mau cheiro é de uma carne cozida. Mas muitas vezes aquele cheiro todo dia pode realmente incomodar a pessoa. Eliseu, no Pará, eu como presidente da Abra, eu já passei por várias situações. No Pará, fecharam a indústria de café, uma indústria de castanha do Pará e uma indústria igual a nossa lá, por causa de cheiro. Cheiro? O cara vai estar fedendo café o dia inteiro, está cheirando castanha o dia inteiro. É igual quando você passa na porta da Mabel, que sente aquele cheiro. Você tá me dizendo, peraí, o Estado, eu não vou falar de governo, porque a gente não critica ninguém aqui, mas o Estado, como instituição, fechou um estabelecimento que gerava, sei lá, 100 empregos? Muito isso. 100 empregos, pelo menos, por causa de cheiro, por denúncia da população, que estava sendo empregada. Isso. É o Brasil. É o Brasil, funciona desse jeito. Como um dia eu tive que chegar numa cidade pequena, não vou citar, mas se chegar lá vão saber quem é, eu tive que chegar para um promotor do Ministério Público
E cheguei para ele e falei assim, ó, vim cá como presidente da Abra, vim cá te entregar a chave da indústria. Ele falou, mas você está ficando doido? Eu falei, não. Você vai lá dispensar 156 funcionários diretos, certo? Porque vocês estão fazendo algo lá que não tem lógica. Vocês estão querendo que a indústria faça algo que não tem, indústria não tem capacidade de fazer. Então está aqui a indústria, só vai lá, toma conta, certo? Quase que fui processado. E depois, ainda na audiência pública, no outro dia, tá certo? Os próprios, alguns vereadores, que me colocando na parede, colocando o dono da indústria na parede, e olha, nós falamos assim, tudo bem, vocês acham que fechar essa indústria é só isso? A partir do momento que você fechar essa indústria aqui, para onde que vai osso, mochiba, barrigada dos açougues aqui da cidade? E do frigorífico que está aqui perto, tinha 3 frigoríficos que entregava lá. Para 3 frigoríficos que emprega aqui dentro, tá certo? 2.600 pessoas. Onde vocês vão colocar esses funcionários? Onde vocês vão colocar esses produtos todos? Na beirada da estrada, vocês vão enterrar? Que é proibido enterrar. Não pode, Gordura, Então, para quem não sabe, ququalquer dejeto animal não pode ser enterrado. É uma questão de contaminação ao lençol freático. Isso, e se você pegar, por exemplo, em outros países aí, eu já fui visitar, na Holanda mesmo, em outros países, isso é cultural, um dia nós vamos chegar lá. Se morre uma galinha na fazenda, ele liga, vai um caminhão com um gancho, sendo filmado, pega aquela galinha, coloca na calceira num compartimento fechado e leva para a produção, que vai virar combustível, tá certo? Vai virar energia. E o fazendeiro paga para buscar aquilo. Aqui no Brasil não, todo mundo enterra, todo mundo joga fora. Todo mundo... Tem que ponderar uma coisa, a Holanda é do tamanho do Distrito Federal. Isso é um sonho, sim, mas é do tamanho do Distrito Federal. A gente tem países continentais, um país continental. Hoje a gente tem uma cadeia, pelo que você está me dizendo, que é muito segmentada. Mas quando a gente fala do empresário que está trabalhando igual você trabalha, Pedro, a gente pensa o seguinte, é um Pedro que nunca passou por crise, é um Pedro que nunca sofreu nada, é um Pedro inabalável, né? É um Pedro que nunca quebrou, provavelmente, e tem seus méritos. Mas é assim, de verdade mesmo, assim, na sua trajetória toda? Você pode compartilhar com a gente? Não, eu costumo falar o seguinte, é que eu falei agora mesmo, né? Nós temos o início e temos o final de tudo que a gente vai fazer na vida. Muita gente quer começar rápido, quer terminar rápido. O mais bonito é isso aqui, é o meio, é o processo que faz a gente aprender. Eu já passei por muitos apertos, eu já quebrei, tá certo? Eu já quebrei, eu já tive que começar tudo de novo. E eu vou contar um negócio para você. Como eu falei agora mesmo, vou voltar a falar. Eu tenho que agradecer tudo que aconteceu na minha vida. Naquele momento, para mim, foi um desastre. Mas olha que eu paro e olho hoje e falo assim, como eu aprendi naquele momento, como foi útil para mim aquilo e como fez eu despertar para vários outros elementos que eu não estava colocando atenção. Aí a hora, eu me lembro, viu, Eliseu, inclusive de um momento muito bonito na minha vida, eu era muito novo, eu devia ter meus 25, 26 anos, comecei muito cedo. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que a gente na empresa, eu e mais 2 sócios, passamos uma dificuldade tamanha. E chegou um certo momento que nós não damos mais. Olha, há ponto de oficial na porta da nossa empresa. Aí um irmão meu falou assim, eu falei assim, cara, me arruma um advogado. E ele me pegou, eu e mais um sócio, e nós fomos para esse advogado. Aqui não tem problema não, pode falar o nome do advogado, se você se sentir confortável. Não, eu posso até falar. Ele chamava Dr. Mauro, ele não foi um advogado, ele foi um anjo. Ele foi um anjo. Eu sentei na frente dele e virei e falei assim, doutor, eu estou te conhecendo agora. Eu quero 2 coisas suas só. Ele falou assim, o quê? Eu quero que ele liquida a minha empresa, pague o que tiver que pagar, e se sobrar um pouquinho de dinheiro para você arrumar um foguete para me ir para a Lua, que eu estava com vergonha, tá certo? Pela minha vida de estar naquela situação. Eu estava envergonhado, eu estava muito para baixo. Ele olhou para mim assim e falou assim, rapaz, você é muito novo, levanta essa cabeça, eu não vou vender a sua empresa não, você vai sair desse problema, tá certo? Eu vou te ajudar, você vai sair desse problema, tá certo? E na realidade ele me ajudou. Eu lembro que eu saí dali, quando eu falava em pegar dinheiro emprestado, me arrepiava, e eu peguei um dinheiro emprestado, e soube, junto com os meus sócios, trabalhar muito bem com a ajuda desse advogado, que por sinal, na época, foi muito justo em todo sentido comigo, em todo sentido. Eu podia ter aproveitado da situação, vou pegar um cara desesperado ali, vou pegar a indústria dele, vou ferrar ele até logo. E eu saí bem dessa situação, como outras situações também não foi. Eu falo muito
para todo mundo que convive comigo, onde que eu faço palestra, onde que eu estou conversando. Eu acho que não existe nenhum empresário bom que nunca quebrou. Tem 1000 empresários, mas empresário bom, esse já passou por uma situação. Porque o risco é muito grande. O risco é muito grande. Eu me lembro, sabe, Eliseu, de um amigo aqui, que eu vou citar o nome dele, chamava Edmo Pinheiro, pai do Edmin da Pinalto. Como eu perdi meu pai muito cedo, eu sempre buscava pessoas mais velhas para me sentar, para me conversar, para me aconselhar. E nessa época eu procurei o Edmo, foi mais ou menos nessa mesma época, não foi só esse aperto que eu passei também. Eu procurei o Edmo e sentei com o Edmo e fui contar minha história para o Edmo. Eu sentei, contei, o Edmo bem mais velho que eu era muito amigo do Edmo. Eu conversava com o Edmo umas 2, 3 vezes por semana. E ele me escutava 2, 3 vezes por semana. Ele tinha paciência de me escutar 2, 3 vezes por semana. Fica registrada a paciência do seu Edmo Pinheiro aqui. E aí... E provavelmente também aprendeu com seus erros. Isso que é interessante. E aí a gente tinha uma afinidade... É uma pessoa boa. Quando a gente encontra uma pessoa para ouvir a gente é bom, né? A gente tinha uma afinidade muito bonita, muito bonita. Tanto é que quando ele morreu, o Edmin lá no velório dele falou assim, Pedro, meu pai tinha amigos, mas assim, se eu puder contar assim, 3 amigos dele para valer, eu ser um deles. Mas aí, eu contei minha história para o Edmo escutou com atenção, olhando para mim assim, ele falou assim, agora eu vou te contar uma história minha. Ele virou para mim e falou assim, Pedro, quando eu fui começar a minha vida, me falaram que comprar cerveja lá da Antártica de Ribeirão Preto trazer para cá, eu ganhava 4 vezes mais. E ganhava mesmo. Eu ganhava mesmo. Só que eu não tinha dinheiro, não tinha nada. Eu tinha um amigo que dava conta dessa operação para mim, conheci o pessoal da Antártica. Esse amigo me ajudou, eu peguei dinheiro emprestado para comprar as caixas e os cascos, que era garrafa. Consegui dinheiro para comprar cerveja. E consegui um caminhão emprestado de um amigo com motorista para buscar cerveja para mim. Bacana, fechado. O negócio estava pronto. Tá pronto, foi lá, comprou, carregou, veio embora, o caminhão capota. Meu Deus. Falou, Pedro, o caminhão capotou. Falei, o quê? Ele falou, capotou. Capotou, foi embora a casca, foi embora a cerveja, foi embora a caixa. Caminhão estragou demais e o motorista machucou. Meu Deus. Eu falei, e aí? Ele foi me contar. Falou, Pedro, tive que ter cara, coragem. Aquilo me deu mais força para que eu tivesse que vencer, porque aí o seguinte, eu já não tinha nada, agora eu estava devendo. Era diferente, não é que eu não tinha nada, eu estava devendo. E isso fez com que eu levantasse para a vida e falasse, não, peraí. Eu lembro que o Edmo era baixinho, né? Eu sou baixinho, mas eu sou forte. E ele foi para a vida. A hora que ela acabou de me contar, eu tinha uma pasta, daquela época vamos usar uma carteira, eu abria assim. Sim, aba. Ele abriu, tirou um talão de cheque do Banco do Brasil, uma caneta, assinou 2 folhas, dobrou e colocou no meu bolso aqui assim, e falou assim, uma época, não sei, era muito dinheiro. Ou até tanto você pode gastar. E você me paga quando você puder. Meu Deus. Eu olhei aquele dinheiro no bolso assim, né? O cheque. Olhei para ele. Fiquei olhando para ele não sei quanto tempo, mas para mim acho que foi muito tempo. Eu tirei, peguei na mão dele, entreguei para ele e falei assim, o que eu vim buscar aqui você já me deu. E eu fui embora. Então, eu falo, a gente tem tantas lições bonitas que a gente não esquece. Essa lição do Edmo, eu saí dali numa vontade de vencer. Falei, não, isso para mim é muito pequeno que eu estou passando, perto do que ele passou. Uai. Cara, eu vou sair e vou vencer. Então, eu falo, o que a gente tem que ter é coragem, determinação, convicção das coisas que a gente faz, tá certo? Ser honesto. Eu falo, não basta ser honesto, tem que parecer ser honesto. E ir para cima, acho que não tem erro, tá certo? Não tem jeito da gente, por mais que o país tenha uma tributação alta, por mais que tudo acontece, se a gente fizer a coisa certa, a gente ganha, a gente sai lá na frente e vai fazer, sabe? E eu falo, é um papel que a gente hoje desempenha, tanto institucionalmente no Brasil, tá certo? E fora do Brasil, na Associação Mundial, na Associação Brasileira, dentro do MBC. Ontem eu estava no almoço em Brasília, do Movimento Brasil Competitivo. O pessoal fala, pô, Pedro, domingo eu saí daqui cedo, fui cumprimentar um amigo lá em Cuiabá, que era aniversário dele, voltei para cá à noite. Pedro, não é louco. É assim, o amigo que eu fui abraçar, ele merecia meu abraço. E eu vou te contar um negócio para você, por todo o trabalho que eu tive que sair daqui lá em Cuiabá e voltar, eu acho que eu fiquei mais feliz do que ele, tá certo? De ver a felicidade que ele ficou também. Então, me perguntam um dia eu escutei isso de um grande mestre, ele falou assim, qual que é o segredo da felicidade? É dar felicidade. Então a gente fica muito mais feliz. Então, eu estou tentando buscar essa minha vida, viu, Eliseu? Olha, eu falo assim, aqui no escritório, a gente trabalhando com crise,
E aí, pelo que você disse, agora faz mais sentido ainda. Existem 3 coisas que fazem um empresário não sair de uma crise. E quando eu falo sair de crise, não é recuperação judicial, não. É sair de crise mesmo. Porque a reestruturação de negócio é muito mais além. Não adianta nada, tá? Minha visão hoje, eu tô com 30 casos de recuperação judicial que a gente cuida. Eu não sou experiente ao seu nível de vida, de tempo. Que mas isso, nisso aí você é muito melhor do que eu. nesses 30 casos eu sei. Talvez um pouquinho melhor que você. Bem melhor. Mas, Pedro, esses 30 casos me ensinou uma coisa. Existem 2 coisas ou 3 coisas que fazem um empresário dar certo. E quem não tem essas 3 coisas é os erros. Primeiro, governança, gestão. Não adianta. Empresário bagunçado, desorganizado. O mundo mudou. Os requisitos mudou. Não adianta mais você pensar igual você pensava antigamente. Não dá. Segunda coisa, atitude. Eliseu, mas isso é um... Não tem como, eu não consegui encontrar uma outra palavra para definir. O caboclo que erra rápido. A mulher que erra rápido na gestão da empresa dela. Porque às vezes o empresário ele é um pouco indeciso. Porque é muito risco. É tudo contribuindo para você ser lento. É. Tudo contribuindo. Então você tem que tomar atitude rápida. Não, pior atitude que você pode tomar é não tomar uma atitude diante da crise. E o terceiro, esse pra mim é o empresário que dá certo, que dá pra sair da crise. É o criativo. Eu vou falar a palavra criativo, porque antigamente eu estava usando a palavra o malandro, mas não é malandro, é o cara que é criativo. É o cara que pega a oportunidade e fala, eu vou gerar um jeito diferente de fazer dinheiro. Então, nesses casos que a gente toca, eu tenho percebido isso. Quem tem essas 3 qualidades, voa, sai do processo, é tipo assim, doutor, quer pagar, como é que nós faz? Eu quero é pagar logo esse trem, mas peraí, tem um plano, são 8 anos, você paga ele, não, doutor, eu quero pagar em 2. Esse é o cara que dá certo. E tem um que dá errado, infelizmente tem, que é quem não tem essas 3 características. Mas como esses dias eu estava até conversando, eu estava até numa palestra com empresários, e eu falei sobre atitude. E aí um perguntou para mim, falou assim, mas e se eu fizer e der errado? Eu falei, você só vai saber com uma coisa. Eu falei, tomando atitude. Se você não acionar, eu falo muito, assim, é o que você falou aí, por exemplo, a decisão rápida. Pô, eu acho que grande vantagem hoje, eu vejo de grupos, são aqueles grupos que tomam decisão rápida, que têm assertividade. Você pega hoje, por exemplo, eu tenho amigos aí, vou pegar o próprio Leandro da Mantiqueira, o maior produtor de ovos do Brasil. Sim, esse Você é grande. pega o Ricardo Faria, também é outro. Você pega o próprio o JBS. Se você pegar, por exemplo, a JBS hoje, é uma empresa que toma decisão rápida. Esses que eu estou falando são empresas que tomam decisão rápida. Você vê que são empresários de sucesso. E tem outras empresas que as decisões são lentas, tem que levar para um conselho, tem que levar para saber que sei o quê. Tá tudo bem, só que tem coisas que não dá para esperar. Então, eu viro e falo muito com a minha própria equipe. Eu falo, gente, tomem a decisão, não tenham medo. Se errar, eu estou com vocês. Se acertar, eu estou junto. Nós acertamos melhor que erramos. Não tem jeito, ninguém quer fazer nada para errar. Então, eu concordo plenamente com você. E eu falo o seguinte, o ser humano, tá certo? Vou falar assim, um empresário, além dos 3 pontos que você colocou, e um ponto que me chama muita atenção, Eliseu, você está com uma assessoria também correta. Uma assessoria eficiente, eu reconheço vocês aqui. Eu falo o seguinte, quantos casos a gente não vê aí? Eu recebo amigos direto. Semana passada eu recebi um amigo que está numa situação muito complicada, eu acho que o dele, pelo que ele contou, nem tem solução, por falta de uma assessoria boa. É difícil, né? Então, você tem uma característica interessante. E quem vocês estão conhecendo o Pedro, eu conheço um pouco mais. Ele tem uma característica seguinte: ele nunca faz algo que alguém pode fazer melhor que ele. mas é verdade. Me permita dizer isso sobre você. É minha visão, tá? Não, mas é verdade. Eu falo pro meu pessoal, gente, vocês têm que contratar gente melhor que vocês. Então, senão não justifica. Para que eu vou querer colocar? Eu falei pro programa para você, eu tenho uma equipe grande, por exemplo, nós temos funcionários, tem mais de 1000. Lá na Abra tem 23 pessoas. Só gente gênio, pelo que você disse. Cara, para que eu vou contratar um cara? Então eu vou fazer. Não, eu tenho que contratar alguém que faça muito melhor que eu, que seja muito mais assertivo. E eu acho que essas diferenças e as diferenças é que faz o conjunto dar certo. Então, isso é muito bacana. Então, por exemplo, cara, assim, ó, isso é bacana o que você colocou. Quando eu falei em assessoria, hoje, o preço ou qualquer coisa, isso é muito relativo, pelo resultado que você vai ter. Quantificar isso é muito complicado. Então... Eu tive um consultor, e quando eu comecei, gente, assim, 15 mil reais é um bom dinheiro. Gente, de 15 mil reais é um dinheirão.
Talvez pro Pedro não, mas pra mim eu acho um dinheiro. Nossa, que isso, meu amigo. 15 mil assim no Pix. A gente estava conversando agora sobre o Domingos Ema. Sim. Tá certo? Quem despreza dinheiro não vai ter nada, não. Vai não. juntar, não. 15 mil é muito dinheiro. Mas na época, isso em 2016... Era muito mais. Meu irmão, era meu faturamento anual. É. E aí eu tive que pagar 15 mil pra um consultor me ensinar a ser o mínimo empresário. O mínimo, assim. Mas doeu pagar. Mas hoje eu olho pra trás, e eu acho que você conhece ele, que é o Rubens Berredo, que é o head lá, o consultor, né, Isso. do Baioc. Ele trabalha com o Baioc a vida inteira, braço do Baioc lá. Mas foi muito dinheiro que eu paguei pra ele na época. Me perdoe, Berredo, você me cobrou muito barato na época. Eu sei que essa hora vale muito, mas foi muito, muito, muito dinheiro. Só que hoje eu entendo que aqueles 15 mil foi o melhor dinheiro que eu já gastei na minha vida. Pensando que voltando a minha assim, onde que eu acertei o investimento? E para isso, pra gente ir pro nosso capítulo final, eu tenho duas coisas. Mas espera que eu vou te cortar. Pode falar. Tá? Quando você fala que você aprendeu com ele ou que você fez estudo, acho não. O que é hoje elementos que fazem a gente crescer, elementos que a gente está falando agora mesmo em atitude, e nós falamos em caráter, nós falamos em honestidade, nós falamos em bondade, nós estamos falando de tanta coisa bonita, que isso são princípios e são valores que se o homem tiver isso, é o que eu falo, Eliseu, eu estou aqui com você hoje, mas assim, aonde que eu falo o nome de vocês, tá certo? Todo mundo só tem elogios, tá? Então, primeiro, eu não fiz isso no início, deveria fazer no final, mas vou fazer agora. Primeiro, agradecer por estar aqui, pelo seu convite, estar aqui com você hoje, nesse bate-papo aqui na mesa de negócios. E segundo, eu vou falar um negócio para você. Ultimamente, eu tenho feito as coisas, eu tenho largado de muitos lugares, porque eu falo assim, peraí, eu tenho que valorizar um pouco, não só o meu tempo, mas também os lugares que eu vou. Então, para mim é um prazer estar com você pelo que você é, tá? Eu tô cansado. Eu fico feliz, eu vou até emocionar aqui. Mas é verdade. Eu hoje, em vários lugares, eu tô largando de ir em função da não utilidade de eu estar naquele lugar, ou um lugar também que muitas vezes, fala, é hipocrisia eu ir naquele lugar que eu não concordo com certas Sim. atitudes e eu estar lá. Então, primeiro, obrigado por estar aqui. Eu acho que você lá de trás vem construindo não só a sua imagem, mas seu caráter, com ações, não só com mídia, mas com ações que você tem feito, que te trouxe até aqui, que vai te levar a lugares muito mais altos aí, não tem dúvida disso. Agradeço as palavras, eu fico um pouco emocionado, porque é muito dolorido a vida de quem labuta sem ter... Você sabe o que eu tô falando, sem ter quem te segura. Mas hoje, graças a Deus, é isso aí. É ele que me segura. É isso aí. Então, pra gente ir pro final, e eu quero que você comente comigo. Eu ia falar de investimento certo, investimento errado, mas eu trabalho muito com agronegócio e eu quero deixar esse recado aqui antes da gente ir pra parte final. E o agro tá passando um momento muito dolorido, sabe? Eu fico emocionado porque às vezes a gente fala de um grande empresário do agro. Você pega o maior que você conhecer aí, que tem 5 mil boi, que é grande já. Você pega o cara que planta 10 mil hectares, 50 mil hectares. Esse cara tá passando uma dor. E você fala, mas ele é grandão, ele não merece minha compaixão. O problema é o seguinte, o boleto desse cara é um boleto totalmente diferente do boleto que nós estamos acostumados. E é uma dor, porque esse boleto, ele pega um boleto de R$1.000, quando ele vai pagar ele daqui 2 anos, esse boleto se tornou um boleto de 5 mil. E ele está produzindo 4. Não paga a conta. Hoje o agro está desse jeito. Mas são famílias. O agronegócio é um negócio de família. O Brasil é formado de famílias. Nós somos uma grande família, como o Dom Bertrand disse para mim. Então eu quero compadecer com esse pessoal. E eu quero ir para o final dizendo que se você está passando por uma crise, saiba que pessoas que estão bem, que estão no momento, que ainda que o país esteja num momento difícil, estão passando um momento difícil. Eu acho que você, mesmo com todos os negócios que você faz, mesmo você representando uma categoria tão importante, essa categoria tem problemas. Tem, muitos. Muitos problemas. Inclusive está aqui agora, do nada, olha como é que é a vida do Pedro, do nada, ele está aqui vendendo, vou colocar aqui 100 milhões, todo o setor vendendo 100 milhões, não é o Pedro, né? Todo o setor vendendo 100 milhões, daí a pouco esses 100 milhões dá 10 milhões de lucro, porque o lucro é pequeno pela operação, vem o governo americano e fala que vai taxar em 25%. Pronto.
Ou seja, você tem 25 milhões de prejuízo. Isso. Você teria 10 milhões de lucro, você vai ter o quê? 15 milhões de prejuízo. É isso aí, é isso aí. É isso, basicamente. Essa é a vida. Então, o boleto do cara grande é isso. Você falou de crise, falou que passou um monte de crise. Eu sempre falo que o empresário que está começando, o empresário que está mais na frente, o empresário que está alavancando, está crescendo, qualquer empresário. E você falou que alguém, foi o Edmo Pinheiro que te falou que precisava de motivação. Eu chamo essa palavra de tesão. Tesão de vontade de vencer na vida, de fazer dinheiro. O que motiva um homem, uma mulher, um empresário, mais do que os boletos que ela assume, não existe. Não existe outra coisa que motiva mais. Porque se os boletos te desmotivam, eu acho que você tem que começar a pensar em outras carreiras. Porque no ramo que quem bota capital e arrisca esse dinheiro, não dá certo. Então, para ir para o final, falando esse recado para o agronegócio em especial, eu queria que você me desse lições para o Benício. Quer que você conta lições para o Benício. Porque o Benício vai ser um empresário. Se Deus der tempo, ele vai fazer o que ele quiser, por óbvio. E eu falo isso, eu vou falar pro Isaac. Meu Isaac é meu filho. Eu quero que o Isaac seja o que ele quiser, um empresário, enfim. Mas eu quero muito que ele tenha na cabeça dele que, no final das contas, independente de falar de ser honesto, não ser honesto, isso é obrigação. Mas o que ele construiu de caráter na vida dele, dinheiro nenhum no mundo vai comprar. Ele pode ser o cara mais rico. Isso. Ele pode ser o Elon Musk, É isso aí. que acabou de fazer um IPO e levantou não sei quantos trilhões de dólares. Mas, se ele não tiver um caráter interno, o coração dele, a consciência dele vai cobrar dele isso. E essa é a mensagem que eu quero deixar para ele. Qual que seria a mensagem que eu deixaria pro Benício? Benício é um dos netos que é o que eu mais conheço, mas deixa pros seus netos, Isso, seus 6 netos. Para todos. Zil, eu falo o seguinte. Qual a maior energia do mundo? Tem gente que fala que é cósmica, tem gente que fala que é nuclear. É a vontade. Vontade. É a maior energia que tem no mundo. E aí, eu hoje cedo, eu estava desempenhando um trabalho com 3 seres maravilhosos, que perderam o pai e a mãe agora há pouco tempo. Eu estava conversando com eles, gerando um processo de harmonia, inclusive, no aspecto que a gente estava conversando. E eu virei para eles falando sobre o legado, sobre a história do pai e da mãe. Mas eu deixei bem claro para eles o seguinte, que também escutei de um grande homem. Muita gente chega e fala assim, não, porque eu vim de tal lugar, porque minha vida foi isso, minha vida foi aquilo. Então, o que eu quero deixar para meus netos é o seguinte, primeiro, todos eles têm um lar super saudável. Nenhum deles tem um lar que não é saudável. Ou pais que não sejam exemplos. Mas, primeiro, hoje cedo, eu virei e falei assim, olha, eu escutei de uma pessoa uma vez que me deixou também essa marca. Não é o meio que faz o homem, é o homem que faz o meio. Então, eu costumo trazer para a minha vida tudo assim, ó. Muitas vezes a pessoa fala, Pedro, eu não entendi o que você falou. Eu podia virar e falar, esse cara é um burro. Mas eu na hora eu viro e falo assim, eu não soube explicar para ele o que eu queria colocar. Então eu sempre puxo para mim tudo, porque eu puxando para mim, eu vou mudar, eu vou me modular, eu vou me modificar, eu vou me melhorar. Se eu achar que tudo é culpa do outro, eu nunca vou sair da mesmice. Então o que eu quero deixar para os meus netos é o seguinte, é o que eu sempre falo para meus filhos. Nós temos na nossa missão, nos nossos valores, o primeiro é a fé. Então a gente ter fé, a gente acreditar em Deus, ou a gente acreditar num ser superior, a gente ter coragem para fazer a coisa certa. A coisa certa é relativa, porque para um é certo, para outro não é, mas coragem de fazer a coisa certa. Certo pelo certo. Certo pelo certo. Ter convicção no que faz. Tá? Eu brinco muito, voltando um pouquinho, acordar cedo. Meus filhos, desde pequeno, nunca quis que ninguém ficasse dormindo até tarde, porque o trabalho, ele dignifica qualquer ser humano. Então, independente do que você falou, independente, você falou do seu filho, independente do que meus netos quiserem fazer, eu quero que eles sejam felizes, mais nada. Então, eu desejo felicidade para eles. Agora, a felicidade está dentro de cada um, não é buscar no externo, não é buscar por que isso ou por que aquilo. É buscar dentro do interno, que ele seja feliz, ele seja um empresário, ele seja artista, ele vai lá que sei o que ele seja feliz, mas que ele seja um homem do bem. Isso é o que eu quero pedir e desejar para que eles sejam. Provavelmente, eu falo que pela própria idade, muitas vezes eu não vou estar aqui, mas eu pretendo sim deixar esse legado. Vai sim. Para minha família. Tem uns meninos seu aí, netos seu aí, inclusive um pititiquinho, que eu acho que vai ser rápido, que ele é ágil. Como eu tenho o prazer de falar aqui, com o maior orgulho, com a maior emoção do mundo, do meu pai,
tá certo? E posso falar dos meus avós, é isso que a gente tem que deixar para essa futura geração. Porque eu acho que isso, mesmo colocando a responsabilidade em cima deles, que eles vão ser o que eu sou, mas eu acho que isso é uma força, assim, de falar assim, pô, eu tenho que seguir esse legado aqui, tá certo? Foi um legado bonito. Esse legado, eu quero que, assim, que a pessoa olhe e fale assim, isso aqui eu devo seguir, e não, isso aqui eu não devo seguir. Perfeito. Bom, mesa de negócio é isso. A gente tem papos filosóficos, papos de realidade. Para nós ir embora, para você, independente de quem seja, quem é o maior empresário assim que você fala, não, esse cara eu admirei, você lidou com ele? Cara, eu não vou falar quem foi, não. Quem é hoje? Hoje eu tenho alguns empresários aqui que eu cito. Por favor, que, que são amigos, que são amigos. Eu pego um Zé Garrote. Excelente. Você que é um homem que tem, além de uma liderança, além de uma capacidade de gerir negócios, tem um coração, um ser humano maravilhoso, meu amigo e meu irmão. Você pega um outro que está entre as maiores fortunas de Goiás, ele está falando de Otavinho Laje. Que agora o Otavão era o pai, né? O Otavinho, você pega o Otavinho, não só o Otavinho, mas toda a família. Para mim, a marca maior deles é a simplicidade, a humildade. Você pega um César Elô, tá certo? Você pega um Zé Alves. É esse? Você pega, vamos falar, um Jorge Gerdau. Aí você pega, eu vou falar o seguinte, muitas pessoas, você pega um próprio, que eu citei aqui hoje, são meus amigos, um Luciano Davan, que é um cara que eu admiro, é meu amigo, falo com ele sempre, um cara que está desenvolvendo um trabalho bonito ali no Brasil, humano, que muita gente deveria conhecer. Esse é bom, hein? O próprio Zé Mineiro, um homem de 92 anos aí, o Leandro da Mantiqueira, enfim, tem tantas pessoas boas aí que a gente pode buscar como exemplo, que a gente tem que buscar seguir. Eu fui agora, há poucos dias atrás, eu fui conhecer, que eu já conhecia, a escola, o Instituto JF. JF, sei, ali perto da Vila Nova. Não, esse é em São Paulo, da JBS. Ah, JBS. Se você vê o que esse pessoal faz lá, você fala assim, gente, eu não acredito. Então, assim, tem tanta coisa bonita por trás do que a gente está vendo e papel que esses empresários desempenham. Se você pegar o seguinte, você pega, por exemplo, vou contar aqui um. Ô Zé, você me desculpa, mas eu tenho que falar. O Zé Alves, o Zé Garrote. O Zé Garrote tem quase 10 mil funcionários. Tá? O Zé Garrote, quando vem um funcionário dele para Goiânia tratar, ele me liga, que ele sabe que eu tenho condição de ajudar em um hospital. Ele me liga para falar, a Maria, o Zezinho está indo na ambulância, será que você pode ajudar aí? É um cara que sabe cuida, o nome dos... Sabe o nome dos funcionários e outra coisa, ele liga no dia do aniversário para os funcionários. Então eu falo o seguinte, as pessoas muitas vezes só vê o gestor trabalhando, correndo, buscando, pagando, comprando aquele negócio, mas são seres humanos que estão cuidando de gente, que estão cuidando de almas. Então, nós temos muita gente boa aí. Tem. Obrigado por esses exemplos, são exemplos maravilhosos, sensacionais. Eu sempre falo que a nossa missão, às vezes, Jorge Gerdau. Pois tipo assim, a nossa missão é reconhecer, e que bom que você reconheceu em vida, porque geralmente as pessoas falam, um que já morreu, parabéns por isso. Porque, não, e tá tudo certo, a gente tem que, sim, homenagear o legado de quem já foi, que foi importante para nossa história. Mas eu tenho uma convicção comigo que os nossos heróis, todos os dias, são os profissionais que estão lá na frente da área da saúde, nossos bombeiros, né, nossa polícia, quem trabalha para deixar a gente seguro em todos os nossos aspectos, os nossos garis, o pessoal que recolhe o resto dos animais mortos, esse pessoal é herói. Porque se colocar no... Por que nós ia beber de água? Desculpa, mas se uma JBS da vida não tivesse aonde descartar os seus dejetos, o que seria de Rio Verde? O que seria da água que o povo bebe em Rio Verde? É absurdo. Então a gente tem muitos heróis. Mas tem um herói esquecido no Brasil, desde Barão de Mauá, e esse é um registro histórico que eu gosto de fazer, que nós precisamos dar protagonismo para ele, que é o herói que faz acontecer. É o cara da esquina, do mercadinho, é o grande empresário, sim, ele é herói, sim, não tem para onde. Aí, Eliseu, você tem que parar, não tem para onde nós crescermos como nação se nós não valorizarmos as famílias que geraram a gente crescer. Hoje, eu sou particularmente, como convicção liberal que eu tenho de vida, acredito que o liberalismo ele garante aí o máximo de oportunidades para todas as pessoas. Mas não tem como você não destacar os nossos campeões nacionais, quem representa a gente lá fora.
É isso. Que é o seu sabe? setor, Você que é o sabe setor JBS. eu falava, por exemplo, quando eu estava na própria CIEG e a gente fez homenagens para os garis, eu fiz homenagens, que eu falo o seguinte, a própria Secretaria de Segurança Pública, e eu falava, eu sempre falei isso e falo sempre, quem gera emprego nesse país são os pequenos e os microempresários. Sim. São os que mais geram emprego nesse país. 65%. Então, a gente tem que reconhecer isso mesmo. E outra coisa, são as pessoas que consomem nesse país. Então, está tudo ali. Então, eu falo muitas vezes que o setor público tinha que colocar um pouco mais de atenção nisso aí. E ao mesmo tempo que a gente está falando, e o grande empresário também que Não tem como você deixar ele de fora desse... fez e faz o seu trabalho de uma maneira muito bonita. E nós temos, olha, vou contar um negócio, eu falo muito, o pessoal fala, o mundo está perdido. Eu falei, gente, nós temos muito mais gente boa do que gente ruim. Tem. O problema é que a gente dá muita mais evidência aos ruins. E eu estou dando um exemplo desses grandes, e eu repito aqui, não advogo para nenhum desses grandes ainda. Espero que um dia eu advogue, mas não é esse o meu objetivo, não é. Realmente, do fundo do coração. Mas é porque é o seguinte, esses dias eu tive me pegando uma oportunidade que eu participei de um negócio, enfim, e aí na brincadeira lá eu estava ficando rico, ganhando 10 milhões de dólares. É hipótese, né? É uma hipótese, um desenho. E eu pensei comigo, o que eu vou fazer com meus 10 milhões de dólares? 50 milhões de reais livre dos impostos. Vou mexer com um negócio. Rapaz, não. Eu vou arrumar um fundo de investimento. Deixar meu dinheirinho lá parado. 50 milhões de reais vai me dar aí 500 mil por mês. Num investimento conservador, sem risco. Aí eu parei. Rapaz, o caboclo ali que é dono da usina de cana que eu conheço, ele botou 50 milhões de dólares para ampliar um negocinho que ele faz lá, que é de biodiesel, para ele vender não sei quantos caminhão de álcool e produzir o álcool para ele gerar os caminhões dele. Então, assim, a gente tem que valorizar essa pessoa que botou esses 50 milhões arriscado. Não tem como eu só valorizar. quero ilustrar o que você está falando. Eu conheci um empresário que ele estava... ele recebeu uma oferta na empresa dele, que é muito grande a empresa dele, muito boa. Falou, não vendo. E a parte de lá foi subindo, valorizando. E ele ligou à noite para o braço direito dele da empresa e falou para o braço direito da empresa, falou assim, olha, o negócio é o seguinte, chegou numa situação aqui que eu vou reunir amanhã cedo com e eu os vou ter que compradores. fechar. Não vai ter jeito de não fechar. Eu só quero falar o seguinte, para você e para toda a equipe, fiquem tranquilos que eu não vou largar vocês na mão. Mas eu vou ter que tomar essa decisão amanhã cedo. Aí no dia, às 10 horas da manhã, ele chega na empresa e vai falar com esse funcionário dele. Falou assim, e aí, o senhor vendeu? Ele falou assim, a hora que eu sentei lá, era assim, não tinha jeito de não vender. Não tinha jeito. Ele estava me oferecendo 3 vezes mais que vale o meu negócio. E era muita grana. Caminhão de dinheiro. Falou, mas na hora que eu fiz as contas, eu virei e falei assim, eu não vou trocar de carro. Eu não vou trocar de casa. Eu não preciso mais de dinheiro para viver do que eu tenho. O que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu não vendi. Ele não vendeu. Então, e a gente tem história, de muitos amigos que venderam e não foram bem sucedidos, tá certo? Porque eu acho que o grande segredo do homem é a utilidade. A gente tem que ter utilidade, a gente não dá, tá certo? A gente que está acostumado nesse dia a dia, é o que eu falo. Esses dias atrás, nós estamos conversando muito dentro da empresa hoje, por causa de uma governança, as perguntas que estão fazendo, eu falei assim, se a gente vendesse isso tudo aqui, você colocasse dinheiro no mercado financeiro, eu não teria, cara, nós temos problema de hora que a gente acorda e de hora que a gente dorme, mas graças a Deus nós temos esse problema, nós temos que resolver ele, está tudo certo. Então, a utilidade que cada um tem, desenvolvendo dentro do que você pode ser melhor, é igual você falou, eu sou bom em algo, você é bom em outro, e cada um, e a gente forma uma equipe bacana e vamos tocar isso. Isso. Eu tô falando porque se eu tivesse os 50 milhões, eu me peguei colocando nesse manicômio que a gente vive, eu me peguei pensando, porque eu acho que o segredo do grande é que quando ele era pequeno, ele pensava como grande. Eu sou assim, algum dia eu vou chegar lá, se Deus der tempo e... Você já está chegando. Deus der tempo e condição. Mas eu pensei o seguinte, será que eu coloco esse dinheiro em alguma coisa aqui? Eu vou contratar gente, botar... Vai. Entendeu? No final das contas, eu cheguei na conclusão que eu ia ligar pro Rafael. Vamos fazer uma loucura? Então fica o registro aqui para todo mundo, independente do tamanho, se você tem 50 mil, 10 mil, 2 mil, 3 mil... 1 milhão, 50 milhões foi o exemplo que eu disse aqui. Vai empreender, né? Que vai empreender. Parabéns para todos, que são os nossos heróis. Muito obrigado pela sua vinda. Obrigado, Eliseu. Tamo junto.